aqui mais uma vez para um bate-papo. A primeira coisa é dar umas boas-vindas para quem estiver assistindo esse bate-papo, essa conversa aqui agora com uma aluna querida, mais uma conversa. E o objetivo desses bate-papos é que as pessoas possam se inspirar também, né? Então, se você que está começando agora na reflexologia, ou está pensando em começar, né? Ou mesmo já faz atendimentos, mas consegue enxergar, se enxergar na história das pessoas, isso motiva, isso faz seguir em frente com o seu trabalho. Então, esse também é um dos objetivos principais desse nosso bate-papo. E aí, depois dessas boas-vindas, então, eu quero começar agradecendo a minha convidada de hoje, a Carla, mas eu vou deixar, né, Carla, que você mesma, por favor, se apresente, e aí você fala pra gente de onde você fala um pouquinho da sua história com a reflexologia, também como me conheceu no meio desse caminho, né, que eu também não sei, vou ficar sabendo agora, junto com quem estiver assistindo. Então, por favor. Boa noite, Fitz. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, né, de estar falando contigo. Então, meu nome, eu sou de Belo Horizonte, né? Vivo aqui em Minas, né, em BH. E eu conheci a reflexologia em 2014. Contando um pouquinho, né, de como que eu conheci a reflexo, foi que eu trabalhava no atendimento ao público, que era um trabalho um pouquinho estressante, né? E aí, fiquei aproximadamente uns 4 anos e eu comecei a me sentir mal. Comecei a ficar pálida durante um horário, né, de atendimento, na parte da manhã. E aí eu comecei a querer desmaiar. E aí eu fui diagnosticada, né, pelo médico com diabetes. Assim, na verdade, ela me deu um pré-diagnóstico. Uhum. Ela não tinha feito exames ainda, então ela não tinha a certeza, né, do que eu tinha. E aí, pelos sintomas, ela falou, você tá com diabetes. E ela afirmou isso, né? E Sim. aí eu lembro que eu fiquei tão assim desnorteada, tão ansiosa, que ela falou comigo, o importante é você comer de 3 em 3 horas. E aí eu comecei a me alimentar de 3 em 3 horas, mas eu começava a acordar de noite para comer, porque eu ficava com medo de passar mal de novo à noite. Uhum. Então, isso foi me deixando muito mais ansiosa, até que na conclusão dos exames não deu diabetes, não deu nada. E aí eu descobri que eu estava com síndrome do pânico, que eram sintomas parecidos, né? A Uhum. ansiedade muito forte. Entendo. E aí eu tinha uma amiga que ela tinha feito o curso em São Paulo, né, da reflexologia e estava vindo atender aqui, né? Estava começando os atendimentos aqui em Belo Horizonte. E assim, a reflexologia não era nada conhecida, assim, é como é hoje aqui, né? Uhum. E aí eu comecei a iniciar um tratamento com ela, e aí foi bem legal, porque aí eu percebi os benefícios, não só os benefícios físicos da reflexologia, né? Ajudar o meu corpo a lidar, né, com as minhas mazelas, vamos dizer assim, as minhas preocupações, mas também a parte emocional, né? Como que eu, às vezes, eu estava me sentindo sobrecarregada com muitas tarefas. Então, assim, eu achei sensacional, né, o resultado que a reflexologia teve em mim. Uhum. E aí tivemos a oportunidade de ter um curso aqui em Belo Horizonte, com Uhum. uma outra pessoa, né? E aí ela deu um curso aqui, foi o primeiro curso aqui em Belo Horizonte dessa reflexologia, né? Que é uma reflexologia mais completa. Uhum. E aí eu iniciei em 2014 mesmo. E desde 2000, minha formatura foi em 2016, meu primeiro curso, né? Sim. E desde então, desde 2014 já venho atendendo com a reflexologia. Olha que legal! Parabéns! Eu não sabia. Então, quer dizer, de paciente, né, que foi o seu primeiro momento, é que você decidiu acabar estudando e fazendo a reflexologia. Aí você saiu do seu emprego anterior para poder estudar? Como é que foi isso? Não, foi um tumulto, porque foi o ano do meu casamento. Então eu estava arrumando para casar, e aí eu continuei, porque o meu trabalho, na verdade, era meio período, né? De 7 às 13.
Ai, sim, E eu tinha entendi. um outro trabalho que eu fazia voluntário também, que exigia uma carga horária, né, mensal. E aí eu fui anexando tudo isso, mas o curso, assim, era só no final de semana, então foi Entendi. mais tranquilo por causa disso. Entendi. Você foi ajustando, né? Para conseguir colocar tudo e realizar todas as atividades. Aí, no meio desse caminho todo, né? Você já atendendo aí nos últimos anos, vamos colocar assim, né? Como é que eu apareci? Como é que você encontrou? Me conta um pouco dessa parte aí, por favor, da história. Eu não sei se algumas se identificam comigo, né? Mas eu sou aquela meio turrona, assim. Então, para eu me ingressar, eu tenho que ter um respaldo. Tem que ter, assim, Uhum. né, um motivo mais forte. Igual, para eu iniciar o primeiro curso, já teve que ter um empurrão. E eu recebi uma indicação de uma amiga muito querida, Ana Paula, que ela estava assistindo as suas lives. E ela fez uma indicação. Comecei a assistir no YouTube, né? E Sim. aí eu achei super interessante, porque a entrega que você dá até hoje, né? Assim, e a regularidade, acho incrível. A entrega que você dá, assim, o conteúdo que você dá gratuito me chamou muita atenção, né? O não ter o medo de compartilhar a informação, né? O conhecimento que tem. E aí, e eu percebi que muita coisa ainda me faltava para completar. Principalmente nos casos, assim, alguns casos mais específicos, alguns casos mais delicados, né? Que exigem uma atenção especial. E assim, e mesmo os conteúdos no YouTube eram muito completos. Então aí eu resolvi, né, assinar o curso e Uhum. completei. Foi muito bom. Fiquei muito Uhum. satisfeita. Que ótimo, fico muito feliz. E aí, o que que você acha, Carla, que foi assim foi determinante, vamos chamar assim, né? Ponto alto que te levou a ingressar mesmo na formação. Você falou que foi vendo os conteúdos, e aí viu, né, que tinha conteúdos mais aprofundados. Mas o que que você acha que foi assim determinante para você decidir? Falar, não, eu vou ingressar na formação com a Phyllis, embora você já era formada. É isso que eu quero chamar a atenção. Você já era formada. Que, na verdade, é a segurança, né? A segurança que você passa diante de uma explicação e os detalhes também de cada caso, de cada função de um órgão, de cada detalhe mesmo. Isso faz total diferença, né? E depois que eu ingressei no curso, várias coisas também me chamou a atenção, por exemplo, o guia do terapeuta, que Uhum. é uma parte assim que eu acredito que muitas pessoas se identificam no sentido de você ser terapeuta, você demora muito tempo para você adquirir certos conhecimentos. Por exemplo, como não levar o problema do seu paciente para a sua casa, né? Isso é Uhum. algo muito comum, muito frequente. E assim, esses detalhes eu acho que enriqueceu muito, muito, assim, o meu conteúdo, o que, né, a aprendizagem que eu tinha. E no início foi isso que mais me chamou, o que mais me chamou a atenção foi o porquê de pegar em cada ponto, né? Entendi. Então, nas suas explicações, o porquê de cada ponto foi o que me chamou mais atenção. E eu precisava desse porquê. Você se sentir mais segura para aplicar, né, Carla? Isso é bem interessante. Então, pegando um gancho aí no que você falou, que eu achei muito interessante, fala um pouquinho, pensa aí dos seus resultados, né? Então, você já era formada, aí resolveu fazer uma outra formação comigo, mas de uma forma mais aprofundada, né? Com estudos de caso, talvez embasamento científico, e aí agora você viu a diferença na aplicação prática mesmo, já desse conhecimento. Então, como que tem sido esses resultados? Se tem algum caso, né, algum estudo de caso seu que você talvez assim se lembre que te marcou, tem te marcado que você ainda está cuidando e que você queria talvez comentar com a gente, pode ficar à vontade, tá? Por favor. Entendi. Ok, tem sim. Na verdade, eu senti muita mais confiança em atendimentos, igual eu falei, de alguns casos mais delicados, né? Uhum, De grávida, né, gestante.
criança, eu tive a oportunidade, né, de atender até pessoas da família mesmo. Sempre atendi, mas o diferencial foi na questão dos detalhes. Por Uhum. exemplo, você vai atender uma pessoa da sua casa, um parente bem próximo, né? Sim. Você não pensa em fazer uma ficha de anamnese. E Você aí, já conhece, né? A pessoa, então não tem necessidade. então eu resolvi seguir certinho. Eu falei, vou fazer uma ficha de anamnese. O resultado foi completamente diferente, porque da seriedade, né? Me ajudou muito no sentido de metrificar os resultados também, porque a gente sabe, quanto mais próxima a pessoa está, às vezes mais difícil ela é reconhecer Uhum. aquilo que, né, o que você faz, ou que é reflexo faz, né, por Sim. você. E aí, nesse caso, foi muito bom. Um caso bem especial que eu tenho, atendo até hoje também, é um paciente meu que ele tem esclerose lateral amiotrófica, né? Ele tem a ELA. Sim. E assim, é uma doença, assim, né? Terrível, né? A gente, para quem conhece, sabe que ela é degenerativa. E assim, acompanhar o caso dele foi muito importante para mim, né? E Uhum. estudar detalhadamente como, novamente, né? Assim, e mais detalhado ainda, a forma, né? Como que funciona e como que a Reflexo pode ajudar nesse caso foi muito bom, né? Com você. Uma das coisas que, né? Durante as aulas me passou muita confiança, principalmente nos nossos encontros ao vivo, né? Que eu enchia de Sim. perguntas assim, Isso é é ótimo. na questão assim de como ter mais dignidade com relação a ele, porque a mente Uhum. não é o corpo, né? O corpo vem degenerando, mas a mente ela continua muito bem. Então, eu tinha uma certa dificuldade em aplicar alguns exercícios com ele, por ele ter algumas limitações, né? Mas durante as aulas, aí você até me deu uns toques, né? Falou, não, vai que vai até onde ele consegue, né? Para saber onde ele Uhum. consegue, precisa tentar. Que E ótimo. aí os resultados são muito bons. Por exemplo, né? Ele tem uma fisioterapeuta que atende ele, né? Também 3 vezes na semana. E ela falou que sempre depois que ela fazia a sessão depois da sessão da Reflexo, era muito mais fácil ela fazer o trabalho dela, Olha, porque o corpo aceitava muito mais, né? estava menos enrijecido. Isso ficava mais Hum. fácil de manusear, menos enrijecido, porque a musculatura fica bastante rígida, né? E isso foi assim, o feedback dele, ele me falou sem eu perguntar. Eu achei bem, bem legal, bem interessante. Claro, isso é fantástico. É até bom a gente falar também as limitações que normalmente a ela traz, até para quem estiver assistindo, né, Carla? Assim, no caso do seu paciente, ele já tem uma limitação de fala, né? Ele já não está Sim. conseguindo se expressar, né? Alimentação, como é que é? Já não consegue comer sozinho, não é isso? Ou ele Não, ainda não consegue, consegue? não consegue comer sozinho, sempre precisa de ajuda, né, para fazer a maioria das Das tarefas, né? tarefas, Assim, conversa, mas com limitações, com né? Conversa. limitações. Então, e aí, você com a reflexoterapia, mas aí muito mais segura, enquanto profissional, isso que é interessante, né? O ser terapeuta é como eu falo, né? O olhar além dos pontos é muito mais do que apertar os pontos no pé. O jeito que você conversa, como que você propõe os exercícios, e aí fica menos pesado para o terapeuta, né? Você fica mais leve em cuidar de uma situação que em si já tem o seu peso, né? Então, parabéns, viu, Carla? Fiquei muito feliz de saber desse Obrigada. resultado aí. De E o verdade nosso mesmo. paciente sente, né? É isso Ele mesmo. sente que a gente está nervosa, né? Qualquer pessoa que a gente está atendendo, ela vai sentir a nossa insegurança. Sim, E e assim, eu que é já, até já passei. normal, né? Até um certo nível, principalmente quando é a primeira vez ou tá no comecinho, é até normal. Mas se a insegurança via a tal ponto de atrapalhar, ou a pessoa não, né, acabar perdendo a confiança, a gente pode perder mesmo o paciente e a oportunidade de ajudar, né? Então, isso é Exatamente. fundamental.
E ele perde os benefícios, né, da reflexo também, que é ter mais qualidade de vida, que é o mais importante, né, diante de uma doença assim mais complicada, vamos dizer assim. Qual que é a idade, Carla, desse seu paciente? Você Ele lembra, em tá média? média do 30, É 37, mais ou menos. jovem, né? E aí já tem Uhum. quanto tempo, mais ou menos, que você está tratando, você lembra? Vamos Ah, colocar assim, em tem torno de um ano. mais de um ano. Fez toda a Uhum. diferença, né? Na evolução até da doença. Outra pergunta para você, por favor, olha. Me fala o seguinte, o que que você acredita, Carla, que foi, assim, importante para você, né, poder ter esses resultados que você está comentando aqui agora, o resultado desse seu paciente em especial, durante os seus estudos, as suas preparações. Você já até falou aí ao longo das suas expressões que a aula ao vivo, o guia do terapeuta fez diferença. Tem alguma coisa a mais que você gostaria de dizer assim? O que que para você, como terapeuta, como profissional, enquanto você estava estudando e aplicando, olha, isso aqui também foi importante para mim, pessoalmente. Assim, você lembra de mais alguma coisa? Sim, claro. Na verdade, o que é muito importante para mim também é o feedback, né? É você ter um respaldo quando você tem uma dúvida. E isso daí a Uhum. gente tem muito no curso, né? É essa resposta. A outra coisa que fez muita diferença para mim, ainda mais por eu ser mãe de uma menina pequena, de 4 aninhos, então, tem outras tarefas também, ajuda em outro trabalho. Então, é a plataforma, assim, muito simples de usar. Eu já tentei fazer alguns cursos, um curso, por exemplo, mais longo, assim, a plataforma era muito complicada. Nesse caso, a plataforma é simples e até simples de ver a evolução. Aonde você Uhum. está no conteúdo, deixar a dúvida, ter a resposta, né? Então, isso para mim parece assim que não é tanta coisa, mas para mim fez muita diferença. Até para conseguir concluir o curso diante de outras atividades, né? Verdade. Uhum. Olha que legal ouvir isso, muito bom, porque teve uma mudança mesmo na plataforma. Eu acho que você chegou a pegar uma plataforma inicial e depois a gente fez questão, né? Eu fiz questão de mudar a plataforma, mas pensando nisso. Agora, ouvir de você, assim, que foi aluna, é muito legal ver que realmente a facilidade da plataforma fez diferença. Uma outra coisa da profissão, que eu acabei não te perguntando na pergunta anterior, é em relação ao que a profissão reflexoterapeuta te proporciona. Então, assim, você já tinha formado, já estava atendendo, e aí fez aí a formação, né, comigo, continuou os seus atendimentos, e você acabou de mencionar, como mãe, né, ser reflexoterapeuta facilita a questão dos horários, facilita você conseguir se organizar, e você já teve uma profissão anterior. Então, hoje, como que é para você, assim, dos seus atendimentos hoje? Né? Você fala, filhos, eu estou satisfeita, eu consigo fazer meu horário ou não. Fala um pouquinho da sua realidade hoje em relação aos seus atendimentos. Na verdade, assim, né? É, a questão de ter mais confiança, assim, nessa questão da plataforma, do guia de terapeutas, uma das coisas, das mudanças que eu fiz foi atendimento a domicílio. Hum. Eu iniciei o atendimento a domicílio e continuo, até porque algumas pessoas têm a dificuldade de locomoção, né? Uhum. E assim, foi muito importante ver os detalhes, né? Do que eu preciso estar preparada para enfrentar diante de um atendimento a domicílio, né? E hoje algo que é um diferencial, ainda não é onde eu quero chegar, mas algo que é um diferencial é que eu já tenho um espaço para eu atender, Olha. porque antes eu atendia aqui em casa mesmo, tinha um espaço também, mas era em casa. Então, para desenganchar, assim, para sair do portão para fora, foi o diferencial para mim. E fez diferença. Fez diferença. Aí agora eu tenho esse espaço para eu estar realizando os meus atendimentos e expandindo um pouquinho mais. Que legal, Carla, parabéns. Eu falo que, às vezes, só quem vivencia ali o dia a dia, né? E que
teve a oportunidade de atender na própria casa, atender a domicílio ou em outros locais, é que consegue sentir essa diferença. Então, com certeza, pessoas que estão passando por essa fase de transição, essa sua fala vai ser muito impactante, assim, de que é possível, né? Se o planejamento da pessoa é atender num outro local, até para ter, sentir, né, maior valorização, gerar autoridade, poder talvez aumentar o valor da sessão, todas essas mudanças aí são muito importantes, mas saber como mudar, a hora de mudar também faz diferença. Então, fico feliz de saber também, tá, desse seu progresso. E aí, por fim, na questão do online, você acabou falando aí, né, que a plataforma facilitou, você não teve dificuldade em estudar online, porque é uma dúvida recorrente, muita gente, quando fala, né, da questão prática, tá até aqui o Bob, né, será que eu vou conseguir ver o ponto, estimular e fazer o que eu tenho que fazer em relação aos protocolos? Então, só remata para a gente, por favor, até porque é uma dúvida muito recorrente. Em relação ao online para você, foi tudo certo? Teve alguma dificuldade? Mas pode ser franca, tá? Pode ser muito verdadeira. Na verdade, foi bem tranquilo, porque as aulas são claras, Uhum, são fáceis de entender, tem os mapas bem separadinhos, tudo é muito bem explicadinho, né? E assim, o legal também é que é unificado, né, com as lives também do uhum. YouTube, onde você passa detalhadamente cada ponto nos pés, né? Então, com relação ao online, uma pessoa que não tem base, não tem base da reflexologia, com certeza ela consegue sim. Claro, vai exigir um esforço, como qualquer coisa que a pessoa tem que fazer, né? É. Mas ela vai conseguir sim, porque é muito notório, assim, como se diz, né? Onde está cada pontinho, o osso, né? A anatomia, vamos dizer assim, de cada Uhum. pé. E aí, só de passar tanta segurança na hora das explicações de que você não tem como pegar um ponto e fazer mal, né? Então a pessoa já vai, mesmo sendo online, tendo mais confiança, mais segurança. Ah, muito legal. Fico muito Deixa a feliz. desejar. Oi, fala Por de ser, novo. na verdade, não deixa a desejar por ser online. Muito pelo contrário, faz foco. Porque eu já fiz um curso presencial e o ganho que você tem um dia inteiro de aula não é tanto porque vem o cansaço. E um online, ele te proporciona aquela estabilidade para você ver a hora que você tiver melhor, né? O Uhum. horário que mais, né, convier para você. E isso não deixa a desejar na questão de conteúdo, não. Bom, fico feliz de saber. É importante, assim, eu falo que é muito fundamental ouvir isso de quem passou pelo outro lado, que é o seu caso, né? De estar estudando a reflexologia do que alguém que está ensinando, né? Porque aí a pessoa vê que realmente é possível e que ela, tendo aí o esforço, como você falou, para qualquer coisa que é necessário, ela consegue sim, se for o desejo dela. Minha querida, muito obrigada mais uma vez, de coração, tá? Por este momento que você reservou para a gente estar podendo, né, aqui conversar um pouquinho sobre reflexologia, a profissão, seus resultados, seu progresso como profissional. Então, agradeço de coração, tá? De verdade. Agradeço muito também. Foi muito bom ter esse bate-papo com você. Muito obrigada. Legal. E que você continue progredindo e conte mais resultados para a gente lá no grupo, tá bom? Fechou? Tranquilo. Muito Muito obrigada. obrigada. Beijo.